Vamos dialogar aqui na sede dos empregados nas empresas de asseio e conservação, que envolve os funcionários da Comurg, com Melquisedeque Souza, sobre a situação salarial desses servidores no contexto da transição dos prefeitos, Rogério Cruz e Sandro Mabel, e também em relação às polêmicas e de salários que tem a empresa. Melquisedeque, obrigado por atender aqui a nossa equipe do Diário de Goiás. A Comurg tem digamos assim, uma situação crítica, que toda a transição ela é alvo, de certa forma, o foco dos prefeitos que entram, quando se trata de despesas, salários, isso não é novidade, Boa tarde, obrigado pela visita, Altair. Infelizmente, a gente tem esses momentos de polêmica, de discussão a respeito da folha salarial da companhia. E estamos vivendo esse momento mais uma vez, Lembrando que nossos trabalhadores eles têm uma vida dedicada na sociedade goianiense. Muitos deles, os mais novos, têm ali 16, 17, 20 anos de serviço prestado, Tem um histórico dentro da companhia. Então, eles merecem assim todo o respeito, toda a consideração por parte de todos nós. É importante ressaltar, o salário dos servidores da Comurg é regido por esse documento, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, está aqui. Ele é válido 2024 a 2026. Então, ou seja, na Comurg, o que tem de salário, que seja alto ou baixo, é o que está aqui. Perfeitamente. O nosso acordo coletivo, ele visa garantir as condições mínimas de trabalho para todos os nossos representados. Com relação a valores de salários, que é os pontos que mais são polêmicos, vale ressaltar que a Comurg ela tem por obrigação, isso está na Constituição, de executar o corte de teto para qualquer trabalhador que venha receber mais do que o prefeito. Então, qualquer rúbrica que acumulada por aquele empregado, por qualquer motivo, às vezes aquele trabalhador ele pode ter uma função operacional, mas ele pode ter exercido funções de chefia por um bom tempo, ele pode estar em outras funções, tem trabalhadores nossos que são garis, mas que formaram em direito, têm o registro na OAB, são advogados e prestam esse serviço para a Comurg. A empresa e o acordo permite que uma pessoa, mesmo para um cargo lá, operacional técnico, se alcança uma formação e ela for advogado, engenheiro, contabilista, assistente social, ela pode alcançar a função para a qual ela está formada. O acordo permite que o trabalhador faça essa ascensão, desde que a Comurg também pague para ela a remuneração que ela tem direito. Então, essa é muitas vezes o contexto que nós nos encontramos. E mesmo que, vamos colocar aqui, um trabalhador ele ultrapassou o limite dos vencimentos do prefeito, a Comurg ela vai aplicar o corte de teto. Isso já está válido há muito tempo, Já faz mais de 15 anos que a Comurg pratica assim. Por quê? Porque está na Constituição Federal. Então, o bruto do trabalhador pode ser o valor que for, mas vai ser aplicado o corte de teto. Vale ressaltar um outro ponto. Há momentos em que o trabalhador ele pode pegar valores maiores, valores líquidos maiores, mas há de se observar se naquele mês não tem férias. Às vezes pode ter férias, 13º, que é o salário, mais as férias, mais um terço de férias. Mais um terço de férias. É regra aí, que na área empresarial. O que é regra? Então, a gente pode ter uma pessoa que pode ganhar 15 mil por mês, por exemplo, e se você pegar um mês que é pago férias para esse trabalhador, ele vai estar lá recebendo lá 45 mil. Mas não pode considerar isso salário, porque isso não é mensalmente. É um adiantamento, porque tem um adiantamento. E no retorno de férias, ele tem esses valores lançados no contra-cheque e tem o abatimento desses adiantamentos. Agora, me explique, por gentileza, uma questão. O funcionário de um cargo técnico, está aqui no acordo, diz o seguinte: se um funcionário da área técnica, ou que seja um gari, ele vai para o cargo de advogado, ele incorpora o salário do advogado em quanto tempo, de acordo com esse acordo? O nosso acordo hoje ele prevê que incorporações de gratificações devem acontecer com 8 anos direto na função ou 12 anos intercalados.
Já chegou a ser tempos diferentes, já chegou a ser tempos menores, tempos maiores. Isso varia muito da negociação, mas no nosso acordo prevê hoje 8 anos direto ou 12 anos intercalado. Tem uma súmula do TST que garantia que gratificações elas poderiam incorporar ao salário do trabalhador nesse período aí, de entre 8 e 10 anos, né? Muitas empresas fazem essa incorporação. Então, isso depende muito do quê? Do exercer da função e do período que ele continuar nela. Um empregado da Comurg, de acordo com o acordo, que incorporar uma gratificação e, após essa incorporação, se ele fica na função, ele pode ter ainda um novo adicional de acordo com esse acordo? Se ele continuar na mesma função, ele pode ter um novo adicional. Aí, essa questão se ele vai continuar na função, se ele vai ir para uma outra função, se esse trabalhador ele não vai ficar, a quantidade de trabalhadores que são nomeados, que são gratificados, nesse ponto aí, o acordo ele não mexe, ele não fala a quantidade. Esse ponto é a Comurg que faz a sua gestão. Ela que vai analisar a quantidade de trabalhadores técnicos, a quantidade de trabalhadores administrativos, ela que vai analisar a quantidade de chefia que ela vai ter. Então, a gente tem um acordo que ele estabelece parâmetros, mas não traz aí engessamento para a gestão da empresa. A empresa tem uma comissão para analisar gratificações. Essa, pelo que eu vi do acordo. Me explica, por gentileza. Essa comissão ela é composta por funcionários da empresa, nomeados tanto pela diretoria e representantes dos trabalhadores também fazem parte dessa comissão, para avaliar o cumprimento do acordo, né? Para que nenhum trabalhador fique sendo injustiçado e para também que não haja vantagens indevidas. Então, a comissão ela tem por essa finalidade, analisar o histórico de cada um. Um aspecto importante, digamos, se o funcionário, um gari, ele vai para uma função de advogado, ficou 8 anos, incorporou, e ele depois alcança a presidência da empresa e fica lá 2, 3 anos, ele incorpora o salário de presidente também. Mas aí ele não acumula. Se ele tiver Aí, nesse caso, nessa segunda oportunidade, usando o seu exemplo, ele faz uma revisão do que ele já recebe. Só que a revisão que ele recebe não é cumulativa com o que ele já tinha. Ele pode escolher a que for mais proveitosa. Perfeitamente. Não pode acumular mais de um, então? Não pode. Aí, de incorporação, não. Incorporando. Isso. Entendi. Agora, Melquisedeque, no curso aí desse debate, analisando casos individuais, é provável que o que nós temos hoje de discussão, né, sobre esse assunto na transição do governo de Mabel, é provável que tenhamos ali um direito regulamentado e garantido para todas essas pessoas que são citadas? Olha, nós acreditamos que todos que estão na Comurg estão recebendo salários regulares, salários que são dentro da lei. É o que nós acreditamos pelo que está pactuado no nosso acordo coletivo, né? Sabemos que ajustes podem vir, isso faz parte da vida, né? A gente sempre está disposto sempre a discutir, a debater, mas o nosso objetivo enquanto sindicato é resguardar os direitos dos empregados, de todos os empregados. Nós não gostamos, enquanto entidade, de ficar especificando, olhando o trabalhador por valor de salário. Nós gostamos de olhar no coletivo, porque não vamos segregar nossa categoria, não é interessante fazer isso. Então, a gente compreende que tudo tem mudanças, mas os recebimentos dos nossos trabalhadores, pelo acordo coletivo, está conforme a lei. A gestão municipal agora fala de extinguir gratificações. Qual a sua visão sobre isso? É um assunto que eles têm a gestão pode tomar essa decisão? Eles têm que fazer uma análise pelo seguinte: aí não vai ter trabalhadores exercendo as funções que devam ter gratificação, aí vai ser outra forma de remunerar. E nós pensamos que essa discussão ela deve existir para a gente poder buscar um caminho que seja melhor para todos, né? Tanto para a companhia como para o trabalhador. Porque não adianta também vir com uma regra muito dura e o trabalhador muitas vezes buscar o Poder Judiciário, que é natural, buscar a Justiça do Trabalho e ser reconhecido aquele direito. Então, é bom que haja diálogo para compreender quais funções, o que cada função vai receber, de que forma que vai ser. A gente compreende que isso tem que ser feito por meio de um debate. A situação financeira hoje da Comurg, fala-se de dívidas que chegam a 2 bilhões, ela é momentânea ou ela é histórica? Ela é histórica. Isso aí a gente sabe que, na verdade, quando a Comurg foi criada, ela já foi criada com uma dívida no seu CNPJ. Qual dívida? Ela foi criada, se não me falha aqui, ela foi criada em 74. Passou a funcionar em 79.
e ela foi criada para que o governo, na época, pegasse um empréstimo no Banco Nacional para cuidar de interesses da cidade à época, mas precisava de ter um intermediário que era uma empresa de economia mista. Então, a Comurg ela nasceu devendo, ela nasceu com dívidas, né? Mas ela nunca deixou de prestar um serviço para a sociedade, né? Tanto é que muitos empregados da Comurg estão espalhados pela gestão já há um bom tempo. Aliás, a Comurg virou uma empresa, inclusive, de terceirização de mão de obra, né? A gente tem em cerca de 1.500 trabalhadores à disposição, e eu reitero aqui, trabalhadores à disposição de órgãos municipais, até mesmo órgãos estaduais, e estão exercendo outras funções lá. Por exemplo, nós temos a CEINFRA lá, que mais da metade dos trabalhadores da CEINFRA são da Comurg. Eles estão trabalhando. Sem a Comurg, a CEINFRA para. Ela vai ficar inoperante. Então, a Comurg ela tem dimensões aí que é muito além das quatro paredes dela própria. Ela tem dimensões até fora, bem dizer, de Goiânia. Porque os trabalhadores da Comurg, eles são bem queridos, né, no Poder Municipal. Agora, a disseminação dessa questão sobre os salários da Comurg de forma isolada, né? Não podemos deixar de dizer que isso impacta na opinião pública, mas gera aí um certo desconforto para os funcionários, uma preocupação, porque dissemina uma ideia de que a empresa tem muita gente privilegiada? É uma discussão que a gente compreende que ela é um tanto inadequada pelo seguinte, ninguém na Comurg sozinho faz o serviço sozinho. Então, a gente faz o serviço em coletivo. Como nós fazemos serviço em coletivo, a empresa ela tem que ser analisada com os números coletivamente, né? Até porque, de que forma que quem vai ditar o salário de uma pessoa que está lá há 40 anos, exercendo exerceu diversas funções, incorporou uma gratificação, quem que vai fazer, quem que vai ser a pessoa que vai falar assim, ó, você tem que ganhar tanto. Nós acreditamos que tem que cumprir a lei. Os direitos que a pessoa tem que receber tem que ser pago, mas tem os limites da lei, o teto constitucional tem que ser aplicado, e a Comurg aplica esse teto. E por falar em teto, o documento, né, o acordo coletivo, seria bom que o prefeito lesse esse acordo, né? A gente acredita que ele deve estar ter conhecimento de toda a situação, a gente acredita que ele deve estar se inteirando bem, esperamos que a gestão venha acertar todos os problemas que tem na cidade como um todo, e nós estamos claramente dispostos a criar diálogos que fortaleça, que seja bom para os trabalhadores e que fortaleça a empresa também. E para vocês também interessa uma empresa equilibrada. Sim, a Comurg tem um histórico de serviço prestado, que nós podemos ver aí, que a Comurg fez todas as praças de Goiânia, né? Comurg construiu o Mutirama. Comurg fez obras nessa cidade muito relevantes. Então, a sociedade goianiense também ganhou muito com o serviço da Comurg. E nós temos ainda muita coisa a oferecer aí pelos próximos 40 anos que ela existir. Melquisedeque Souza, presidente do Sindicato dos Empregados em Asseio e Conservação, que envolve os funcionários da Comurg. Obrigado aqui pela entrevista. E continuamos sobre esse assunto. Acesse para mais informações o diariodegoias.com.br. Até breve.